Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte de Deus e da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, sobrevivemos, né? Sobrevivemos ao dia 30. O dia 30 foi ontem e até agora não vi nada na TV referente a pessoas morrendo na rua, pessoas morrendo em filas, dentro de mercados, né? Não teve nenhum burburinho sobre isso, entendeu? Que leva a crer que a profecia, né, do tal pseudo-pastor não passava de mais um ato de mentira, né? Mais um ato falso. E eu vim aqui trazer essa nota, né, em relação a essa questão. Estava esperando passar esse dia 30. Obviamente eu já sabia que isso aí era mais uma historinha, mas nada melhor do que a gente falar depois que passa, né? Passou, né, irmãos? E foi desmascarado a profecia, né? Não passou da boca do ventre, da boca do estômago. Essas palavras desse pseudo-pastor, referente ao dia 30. E vim trazer também uma nota bíblica, para não ficar só em minhas palavras, para poder também deixar para o povo que escuta esses homens que a nossa segurança não tem que estar na boca do homem, tem que estar na palavra de Deus, entendeu? E referente a isso, lá no primeiro capítulo de João, capítulo 4, 1 João capítulo 4, irmãos, versículo 1, está dito assim, ó: Amados, não creais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm aparecido pelo mundo. João usa a expressão grega pneumati, espírito, para revelar que todo ser humano é dirigido não apenas por sua parte física e material, como ossos, carne e sangue, tá certo? Mas pela vida espiritual que reina em cada pessoa. Os nascidos do Espírito de Cristo são movidos por Deus de acordo com a palavra. Tá vendo aí? O movimento daqueles que são nascidos do Espírito é respaldado na palavra de Deus. Entendeu? Como seus filhos. Os que permanecem mortos em seus pecados têm sua pessoa, espírito, pessoa interna, dominado pelo espírito maligno. Algumas vezes, inclusive, sofrem em seus próprios corpos a invasão de demônios. E muitas vezes tem muitos que acham que isso é Deus, né? Então, o demônio invade determinada pessoa na alma, né? No espírito. E essa pessoa acha que ela está falando por Deus. No caso, isso é o caso dos falsos profetas. Entendeu? O homem e a mulher de Deus ensina impelido pelo Espírito Santo. Falsos teólogos e profetas e pregadores, como os gnósticos primitivos da época do apóstolo, falam sobre a influência de espíritos caídos, afastados de Deus. Entendeu? Então essa é a nota que eu queria trazer aí, para deixar registrado o meu repúdio, né? Em relação a essa profecia aí desse pseudo pastor aí, tá entendendo? E vai entrar pro hall, né? Mais uma pro hall das mentiras do ventre desses pastores aí. Então, irmãos, aqui em 1 Timóteo também, capítulo 4, versículo 1, tá dito assim, ó: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns deixarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. A apostasia, rebeldia e afastamento dos verdadeiros ensinos de Deus já era um tema tratado pela igreja primitiva. Todo o período compreendido entre a primeira vinda de Jesus Cristo e sua volta gloriosa é chamado de a era da igreja ou os últimos tempos, anunciado por profetas do Antigo e do Novo Testamento, inclusive pelo Senhor Jesus Cristo. Os cristãos são capazes de distinguir os falsos mestres ou apóstatas por meio do Espírito Santo que habita em suas almas. A apostasia tem 3 características principais e visíveis:
surge a partir de espíritos enganadores, é alimentada por ensinos demoníacos e alguns de seus mais importantes agentes estão, infelizmente, dentro da própria comunidade eclesiástica. Uma visita pela história da igreja até nos nossos dias não deixa a menor dúvida sobre isso. Entendeu, meus irmãos? Então, é exatamente por isso que lá em 1 João, né, onde eu iniciei aqui esse áudio, 1 João capítulo 4, versículo 1, está dizendo para que nós não venhamos a crer em todos os espíritos que se dizem proceder de Deus. Entendeu? Porque no mundo, diz aqui o versículo de João, versículo 1, né? Porque muitos falsos profetas têm aparecido pelo mundo. E essa falsa profecia aí não vai ser nem a primeira nem vai ser a última, irmãos. Mas para que a gente não venha ficar aí ressaltado com medo, você vê, até minha cunhada, né? Ela mandou para mim um vídeo com medo, porque ela tinha uma consulta para levar o filho dela no médico dia 30. E ela ficou com medo de ir para a rua. E ela é cristã. Entendeu? E pelo fato dela ser cristã, no caso, isso aí, no geral, a pessoa tem que conhecer o que é evangelho. Entendeu? Não pode ficar na palavra do homem, não pode ficar seguindo a homens. Entendeu? Porque é colocar aí a sua paz, né, em xeque, em risco. Porque você vai ficar atribulado com a palavra do homem. Porque o homem, o que ele faz é atribular o seu próximo com essas, dito eles, né, profecias. Então é isso aí, meus irmãos. O áudio já ficou bem longo, mas ouça aí. Essa aqui é a minha nota de repúdio contra esses falsos profetas aí que ficam de profetado e falando um monte de coisa que, na verdade, a palavra não fala e não manda eles falarem. Eles estão falando por conta deles. Amém? Mas não fique com medo dessas coisas.